Salve, salve! Você conectado aqui com a gente pelas redes aqui do Mais Goiás. Estamos começando a primeira edição do Pode Mais Alego, podcast de parceria do Mais Goiás, também com a Assembleia Legislativa de Goiás, conversando aqui periodicamente com deputados estaduais aqui de Goiás sobre fatos políticos relevantes, enfim, sobre o cenário político em Goiás, no Brasil também, mas claro, sobre a vida deles, né? A gente vai apresentar aqui quem são os 41 deputados estaduais, então, parceria do Mais Goiás com a Assembleia Legislativa e na primeira edição, recebendo o deputado Virmondes Cruvinel. Daqui a pouco a gente começa a conversa com ele, mas antes, ao meu lado, Francisco Costa, parceiraço aqui, repórter do Mais Goiás. E aí, Francisco, firme e forte? Bora lá para a primeira edição. Mais uma vez juntos, né, Salomão? Firme e forte. Prazer estar aqui participando desse projeto com você. A gente participou das sabatinas no ano passado. E é isso, vamos conversar um pouco com o deputado também. É isso, né? As conversas políticas desde a eleição, enfim, seguindo agora também para os mandatos, né? Para a legislatura na Assembleia Legislativa, deputado estadual Virmondes Cruvinel, do União Brasil, iniciando o seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa. Virmondes, muito obrigado pela presença aqui na abertura, né? Na inauguração do Pode Mais Alego. Tudo bem? Rubens, Francisco, muito grato pelo convite e a todos que participam também, nos assistem. É muito bom essa parceria, dialogar, trazer informações sobre a Assembleia Legislativa e essa parceria também com o Mais Goiás, que a gente tem muito respeito e sabe da credibilidade. Muito bom estar com vocês aqui. Bom, vamos falar sobre vários assuntos aqui, vamos falar também da sua trajetória, né? O Virmondinho, né, para muitos, com essa trajetória inclusive da família, né? Cada conversa aqui com os deputados vai ter um tom diferente, depende inclusive, claro, da pessoa que vai estar com a gente aqui, com deputados e deputadas. Nessa legislatura, 4 deputadas inclusive. Mas, Virmondes, antes dessa questão de trajetória, eu queria falar sobre o momento da Assembleia, né? A gente teve sessões extraordinárias agora recentemente para aprovar a reforma administrativa da Casa e também do governo, e antes disso, claro, posse dos deputados e a eleição da mesa diretora. Você colocou seu nome, né, no ano passado e acabou ficando pelo caminho. O que rolou assim para não ter avançado a sua candidatura a presidente? Bom, Rubens, primeiro é um momento de muita importância essa legislatura. Eu acredito que o momento de uma Assembleia Legislativa, numa retomada da economia, num momento, graças a Deus, e à saúde também, aos profissionais de saúde, de pós-pandemia, é um momento de muita importância para o Estado de Goiás. E é preciso, sim, essa maturidade, esse diálogo como grande ferramenta, não só do legislativo com o executivo, mas também com a sociedade civil organizada. Então, é um momento muito oportuno para arregaçar as mangas e trabalhar pelo nosso Estado. Lá na Assembleia, a gente já tem um diálogo, tem sido sempre uma premissa do nosso trabalho, e diante dessa construção, já uma experiência do segundo mandato, e agora chegando a um terceiro mandato de deputado estadual, liderando a União Brasil, lá, a liderança da bancada com 10 parlamentares, nós colocamos, sim, o nome no início, na construção, de pensar justamente esse propósito, uma Assembleia que dialoga, que respeite as pautas, que respeite os partidos, as diferenças político-partidárias, mas que tenha compromisso com Goiás e com os goianos. E nessa construção, nós colocamos, e também outros nomes apresentados, e no fruto justamente desse entendimento, um propósito que eu vi muito de harmonia da casa. Percebi que o deputado Bruno Peixoto, que já tivemos a oportunidade de ser vereadores juntos, deputados estaduais nessa caminhada, já tinha, inclusive, uma certa experiência a mais do que a nossa, foi líder do governo nesses 4 anos e conseguiu construir uma unidade na casa. E, dessa maneira, respeitando o momento e tendo essa compreensão de já viver o parlamento, vi ali as pautas, os projetos e compromissos que o deputado Bruno fez de justamente também defender o que eu acredito, né? Uma Assembleia para os goianos, uma Assembleia que tem essa liberdade do diálogo, como estamos fazendo aqui, não só com os meios de comunicação, com a sociedade civil organizada, mas também a Assembleia na ponta, aquela ideia de estar próximo das pessoas. E é com esse compromisso de fortalecer um parlamento cada vez mais que a gente fez a opção de agregar o projeto do Bruno Peixoto e, com certeza, aí, ajudar nessa legislatura a fazer um trabalho de excelência para todos nós. Virmondes, é inclusive interessante que você negociou essa questão com o Bruno, de se aliar a ele. Foi ainda no ano passado, se eu não me engano, né, no final do ano passado. E um dos projetos do Bruno é não se reeleger como presidente. Você diria que seu projeto foi adiado nesse sentido? É o que eu falei, tudo é construção. Eu acredito que essa é uma percepção que eu tive na Assembleia, convivendo esses 2 mandatos, que construção, lealdade, parceria
é a palavra-chave. Ninguém faz nada sozinho, ainda mais em parlamento. Para você votar um projeto, você precisa de apoio, pelo menos ali, de uma maioria simples, né? Então, isso também se faz em diálogos políticos. Nós somos o mesmo partido. Então, a compreensão que eu vi era essa. Nós tínhamos ali 4 pré-candidatos do União Brasil, que já é representativo, não só por ser o partido do governador, mas por ser a maior bancada junto com a do MDB ali na casa. Então, tem essa representatividade. E percebi isso. É momento de construção, é momento de construção de parcerias para o futuro. E é o que eu falei, não é... Eu aqui até fiquei feliz ao chegar a encontrar vocês dois aqui para participar, porque nós somos praticamente essa mesma geração, né, que está construindo, está alicerçando a credibilidade da sua construção profissional, como vocês, que são 2 profissionais jovens, mais experimentados aí de vivência de parlamento e de coberturas políticas, e é o nosso caso também. Então, eu falo assim, a gente não está em fim de carreira, mas é isso, é fazer parcerias e principalmente unir com pessoas que têm o mesmo propósito. O Virmontes é um político do Legislativo. O senhor tem uma carreira jurídica também, né? Uma proximidade com essa relação com as leis, enfim. O senhor foi pré-candidato a prefeito, inclusive. Né? O que é o político Virmontes? Bom, Rubens, eu acredito o seguinte, que a política a gente faz para lutar pelas pessoas. Eu acho que isso tem uma identidade muito grande com a minha formação profissional do direito. Né? Ali, ao escolher a profissão do direito, eu sempre tive esse foco, né, de defender as pessoas. E vi que, na minha profissão, eu poderia estar defendendo um grupo de pessoas, uma representatividade de associações, e percebi que na política eu posso defender a coletividade. Então, isso me deu muita identidade. Né? Eu carrego como se fossem 2 paixões mesmo, o direito e a política. Eu sempre gostei, procurei me preparar para isso também no direito, né? Tendo a oportunidade de passar no concurso para o procurador de Estado, mas sempre enxerguei que na política o canal de defesa era muito maior. E é essa opção que eu fiz. Né? Lá do começo de uma trajetória no movimento estudantil, presidindo o Centro Acadêmico de Direito na UFG, que é o centro acadêmico mais tradicional aqui no estado de Goiás, né? E tive a oportunidade de disputar mandato de vereador, que eu acho que é aquele trabalho da ponta, da vivência. Né? Apesar dos meus pais terem participado da política e serem, para mim, um grande exemplo, eles sempre defenderam isso, que você tem a sua liberdade, a sua tomada de decisão. E eu fiz a opção, falou, eu quero entrar na política pela porta da frente, não por ser filho e às vezes arrumar um cargo ali no gabinete, porque eu posso entrar pela porta da frente, que é as urnas, né? Através das urnas. E foi assim que eu disputei em 2000 a minha primeira eleição. Eu ia perguntar isso, eu achava que era 2004. Com 20 anos eu disputei a minha primeira eleição, não tive a oportunidade de ser eleito, e para mim isso foi uma grande lição, porque a gente aprende com as derrotas, né? Então você começar ali com uma votação expressiva em Goiânia, mais de 3.600 votos, mas tive a oportunidade de concluir meu curso em Direito. 3.600 em 2000? Em 2000. E não foi eleito? Qual que era esse partido? PSDB. Ah, é complicado. Né? Então, assim, foi um início de uma caminhada, mas que eu pude concluir meu curso em Direito, iniciar um trabalho na advocacia, também me tornar professor, que era uma coisa também que eu gosto bastante, e no momento certo, né, que depois... Na segunda que eu disputei, ainda bateu na trave, mas o Samuel Belchior virou deputado estadual. Ah, tá. Aí eu assumi como vereador e começou essa caminhada. 2007, né? Isso, 2007. E de lá para cá, essa vivência traz essa ideia do que eu entendo. Né? Você no parlamento é voz, faz vez à luta das pessoas, tem compromisso com pautas, e eu sou muito convicto que as pautas vão além de disputas ideológicas. Isso tem sido o meu posicionamento na Assembleia, na Câmara Municipal foi da mesma forma. Eu tenho convicção da minha pauta de defesa de direitos, da educação, do empreendedorismo, da busca de fortalecer através da cidadania uma ferramenta para transformar a vida das pessoas, e com isso eu tenho dialogo com base, com oposição, e trago eles essa ideia de uma convergência nas pautas que eu acredito. Tem dado certo. Né? Eu vejo que, inclusive, num momento de dificuldade, como passamos aí de 2 grandes guerras, né, depois de 2 grandes guerras, a pandemia ser tão catastrófica quanto, se não trabalhar essa ideia de convergência e união, talvez pouco se conquista. Né? E só as pautas... Desculpa, Francisco, só uma deixa que me ficou aqui, um gancho. Não sabia que o senhor teve essa participação no diretório, né, de estudantes da UFG, né? O Centro Acadêmico de Direito, né, que é tradicionalíssimo. Existe ainda movimento estudantil, Virmontes? Qual foi a sua... Acho que até o final dos anos 90, né, naquela década posterior ao fim da ditadura, o movimento estudantil era muito forte. Né? Hoje em dia isso morreu? O que sai hoje de movimento estudantil? Primeiro, sim. Eu vejo que no contexto histórico de retomada da democracia no país teve esse papel decisivo, né? E também em grandes pautas, né? Impeachment, buscando pautas legislativas importantes aí como
Nós tivemos alguns marcos importantes depois da Constituição, a lei de improbidade administrativa, a lei da ficha limpa, né? Nós percebemos também posicionamentos, no caso até do movimento estudantil ligado à OAB e outras entidades, com esse propósito, né, de defender mais pautas além da questão do ensino, da educação de qualidade. Eu vejo que tem um ambiente, sim, propício, uma ideia de você fomentar a liderança. Ali mesmo, na época da faculdade, foi quando eu tive a ideia, por exemplo, de levar noções jurídicas para escolas públicas, né? Algo que eu sempre procurei fazer depois. Tive a oportunidade de conhecer seu pai, Rubens, né, professor, nesses debates e palestras. E dessa maneira, eu vejo que realmente é um espaço de formação política, né? Mas hoje, o que eu percebo no momento atual é que, além do movimento estudantil, nós temos outras formas de incentivar também jovens lideranças a participarem. Eu cito, por exemplo, essa ideia dos chamados movimentos cívicos, né? Hoje nós temos aí, além do movimento estudantil, o jovem que participa de atividades do terceiro setor, que participa de atividades religiosas, né? Nós temos aí parlamentares, por exemplo, da Assembleia, que vêm de atividades religiosas, jovens parlamentares. E vejo que a ideia surgiu também desses movimentos cívicos. Aí eu participo da RAPS, que é a Rede de Apoio à Sustentabilidade, e que faz uma conexão com jovens do Brasil inteiro, buscando experiência de quem tem um mandato eletivo ou não, e também fazendo essa conexão. Nós temos RAPS, acredito, agora, movimentos esses que são suprapartidários e que também têm formado lideranças aí a disputarem mandatos eletivos ou a exercerem atividade de terceiro setor. Então, eu vejo que o movimento estudantil não é só o único canal, né? Hoje nós temos outras ferramentas, né, de trabalhos voluntários, etc., que também tem estimulado o jovem a, quem sabe, ali, buscar um eixo de representatividade política. E eu carrego grandes lembranças dessa época do movimento estudantil na Faculdade de Direito, inclusive de disputa, né? Eu tive a felicidade de ter ali duelado sempre de forma ética, como é uma postura que eu gosto de participar da eleição, e meu adversário foi nada mais, nada menos do que o senhor Rafael Lara, né? Na época, hoje, atual presidente da AB, um dileto amigo, né? Sim. E que nós ali ganhamos a eleição por 6 votos. Aí ele pega no meu pé porque, como eu fiz questão de ajudar na eleição, ele falou, o cara que disputou a eleição comigo hoje está do meu lado. Mas sim, são essas lições que ficam, né? Daquele despertar da democracia, isso é muito legal, é uma vivência muito grande para a vida toda. Isso é interessante, Francisco, porque a gente está passando por momentos assim na política goiana, mas brasileira também, em que aquele sentimento de rejeição à política ele foi sendo materializado em alguns movimentos, né? Naquelas manifestações de 2013 e depois, claro, com a candidatura do ex-presidente Bolsonaro, né? Quem não via na política uma resposta, viu depois naquele perfil de quebrar o sistema e tal. E agora, né, o presidente Bolsonaro não se reelegeu, e o que é que a gente enxerga hoje da política? Eu acho que isso tem muito a ver, né? Onde é que esses políticos nascem, né? E pra gente, quem sabe, ver uma política melhor. Diga, Francisco. Então, Rubens, eu quero aproveitar também um gancho que você deixou da sua pergunta anterior, da questão das pautas, Raimundo. Eu queria saber o quanto suas pautas mudaram desde que você era vereador até o momento que você chegou na Assembleia. Eu me recordo muito bem, no começo da gestão do governador Ronaldo Caiado, mesmo sendo da base, você votou contra algumas vezes em relação à defesa de servidores públicos. Isso. E você faz parte da base, mas mesmo assim foi contra. Como é que são hoje suas pautas e como eram antes? Sim. Primeiro, só para concluir a pergunta que o Rubens fez também, né? Porque eu sou pessoa movida a desafios. Eu acho que quem está na política tem isso. Então, tem me preparado. Eu adoro a vivência do legislativo, mas tem me preparado, tem estudado, tem procurado boas referências de gestão no país, né, em várias cidades, aqui mesmo conhecendo muitos prefeitos aqui do estado de Goiás, de cidades pequenas, médias, grandes, bons gestores, e tem procurado conhecer um pouco mais dessa realidade, né? E não deixa, assim, jamais a possibilidade de ter uma experiência também no executivo, né? Até colocar o nome e poder, às vezes, fazer uma gestão no parlamento, é uma missão executiva e, por que não, né? Também uma possibilidade no futuro de participar de um processo também de disputa do executivo, de prefeitura, enfim. É trabalhar, só para concluir o raciocínio, né? E, Francisco, as nossas pautas, eu acredito assim, sempre me carregaram, né? Porque você defender o que você acredita com convicção dá muita tranquilidade para esse entendimento. Então, praticamente, o que eu carrego lá daquela ideia de convicções iniciais ali, de vir me participar da política, porque, por exemplo, a questão da educação é uma grande ferramenta que eu entendo de transformação de vidas, né? Eu sou neto de uma professora de escola pública que veio lá do Piauí,
que já aqui acolheu a minha mãe, que teve a oportunidade de estudar em escola pública, fazer medicina. Já sou uma segunda geração que, com oportunidades, pude estudar, pude me preparar, pude passar num concurso público. E o que eu decidi na política é lutar por oportunidade de educação de qualidade, da mesma forma que eu tive para várias pessoas. Então, tem sido positivo esse posicionamento. Eu tenho visto hoje, não só com a ferramenta de fazer leis, né, nós temos transformado aí com muitas ideias importantes, leis ligadas a esse tema desse eixo da educação, mas também com recursos agora com emendas parlamentares, né, que foi uma conquista do parlamento goiano. O presidente Bruno Peixoto também tem essa convicção de que a gente tem, através das emendas, uma forma de garantir entregas para a sociedade e visto essa transformação na educação, com reformas, com infraestrutura. E da mesma forma nos outros eixos, né? Defesa de direitos, a gente tem lutado para fortalecer atualmente funções de acesso à justiça gratuito, como a Defensoria Pública. Eu sou um defensor convicto da essencialidade desse serviço, e além de outras pautas como empreendedorismo, inovação, que também a gente carrega essa construção. E visto, assim, principalmente entregas, né? Muitas pessoas questionam, falam, mas vocês falam demais, e o que tem de concreto? E a gente acabar conquistando isso. A principal missão que é fazer lei, conseguir aprovar um estatuto da microempresa, conseguir participar de relatorias estratégicas como o Marco Legal da Inovação, a garantia de mais recursos para a FAPEG, para pesquisa, né? Permitir, por exemplo, que a gente tivesse uma legislação aqui em Goiás sobre startups e cidades inteligentes. Então, assim, você vê entregas acontecerem, né? E leis que ajudam a transformar a vida das pessoas. Então, realmente, Francisco, são as pautas que têm me levado a ter a sequência de convicções e, principalmente, convidar novas pessoas, né? Eu estou num momento, assim, dessa vivência de hoje estimular jovens a vir disputar a eleição como eu para vereador nas suas cidades, candidatar a prefeito nas suas cidades. Então, hoje, acabando sendo esse estímulo e essa referência. E o compromisso é muito maior por isso, e a responsabilidade também. A gente falou do executivo agorinha também, né? 2024 está aí. Você disse que tem essa vontade. Você está pensando nisso já? O que eu aprendi, né, na política é que nada se faz sozinho. Então, assim, hoje eu faço parte do União Brasil, né? Foi uma construção muito interessante. Eu vejo essa seriedade da gestão do governador Ronaldo Caiado e bons gestores no país também que participam do União Brasil. Tem aí, por exemplo, a Semineto, foi um grande prefeito, né, na cidade de Salvador, e outros gestores também no âmbito nacional, que acabam sendo referências. Então, assim, hoje eu participo do União Brasil, já não é uma construção que se faz sozinho, né? Mas uma coisa que nós vamos defender é que o União Brasil tenha, assim, uma participação aqui na nossa capital de Goiânia. Não digo o meu nome, né? Mas eu digo que poder participar de mesmas ideias e projetos aí, certamente a gente vai ter uma tomada de decisões, né? Até porque o nosso presidente da Assembleia mesmo é do União Brasil também muito bem votado em Goiânia. Temos lá na mesa, e uma coisa muito interessante, né? Vocês que são aí cientistas políticos, né? Não só jornalistas, né? Você tem uma mesa diretora com a expressividade de Goiânia como essa, né? Um presidente Bruno Peixoto, vice-presidente Charles Bento, uma votação expressiva na região noroeste, Clécio Alves, né? E a gente, então, assim, 4 deputados com força representativa em Goiânia, é sinal de que a Assembleia também pode ajudar a nossa capital. Se o governador quiser escolher um candidato para apoiar, pode escolher dentro da mesa diretora, já tem alguns, né? tem muita gente boa na Assembleia para ajudar, viu, Rubens? Agora, nessa perspectiva do partido e da base do governo para Goiânia, né? A eleição municipal é bem diversa, né? A gente tem realidades diferentes em cada município, mas a capital sempre puxa, né, essas articulações do partido no Estado e também das bases, né? Tanto a oposição quanto a base do governo. O senhor acha possível a base do governador Ronaldo Caiado, e aí com o foco no União Brasil e no MDB, não terem um candidato próprio desses dois partidos, um nome desses dois partidos representando a base? Eu estou perguntando isso porque no ano passado o prefeito Rogério Cruz disse a mim numa entrevista que esperava o apoio de Ronaldo Caiado, que quando ele anunciou o apoio dele, o Rogério Cruz a Caiado, ele nem precisou pedir, que o Caiado teria dito que o apoiaria em 2024. Mas com todo mundo com quem eu converso, isso é muito improvável que o governador apoie, de fato, a reeleição de Rogério Cruz, e é uma gestão que até agora muitos avaliam como sendo inviável para uma reeleição. Como é que o senhor avalia essa questão da base do governo e esse posicionamento em Goiânia no ano que vem? Eu acredito que hoje a representatividade do União Brasil e do MDB como governador e vice-governador, a quantidade
de prefeitos eleitos no interior, né, e a representatividade, como eu disse, de parlamentares, tanto no âmbito da Assembleia, como também deputados federais. Temos aí a deputada Silvier, por exemplo, que é a nossa representante, e também o Zacarias Calil, que também é uma votação expressiva em Tem a Goiânia. Adriana Costa, que foi até candidata. Né? Isso, né, eu digo assim, dentro aqui do núcleo sim, do claro, União claro, Brasil, sem dúvida, ela está na oposição. tem excelentes quadros, muito bem votados e avaliados, né, com uma eleição muito positiva, inclusive nessa de 2022. Então, por isso eu percebo assim como natural essa construção, primeiro, de unidade. Né? Você ali tensionar e às vezes querer lançar uma candidatura própria do MDB ou do União Brasil sozinha, aí eu vejo dificuldade. Mas com essa maturidade política hoje que eu vejo, tanto o governador Ronaldo Caiado, quanto também o Daniel Vilela, né, que tem sido grandes parceiros de construção, vejo ali um nível de respeito, de parceria e de construção muito aberta, né? Há a possibilidade realmente de fomentar uma construção própria em Goiânia. E particularmente eu, como representante do partido aqui, vou defender isso, né? Respeito o Rogério Cruz, prefeito da cidade de Goiânia, tive a oportunidade de ser vereador com ele, né? Mas é natural também que partidos aí que têm uma expressividade e um trabalho, né? Até para a construção de chapas de vereadores, é necessário aí ter aí, uma participação na tomada de decisão de Goiânia, porque é um eixo, né? Nós estamos falando não só de Goiânia, mas uma construção que pauta de região metropolitana de Goiânia, por exemplo, né? Problemas comuns ali como saneamento básico, a questão da saúde pública, a mobilidade urbana, passam por essa construção da região metropolitana, não só de Goiânia. Então, realmente é um papel importante e estratégico aí para esse contexto dos próximos 4 anos. Eu vou trocar um pouquinho de assunto. Eu e o Rubens estava até conversando antes do senhor chegar, deputado. O que a gente percebe nessa nova legislatura da Assembleia é que a oposição é praticamente inexistente, né? Recentemente até o Gomide disse que teria um relacionamento mais republicano com o governador. Nós temos alguns nomes como o Eduardo Prado, que ainda se mantém mais forte na oposição, o Major Araújo, mas de modo geral a casa está muito alinhada com o governador Ronaldo Caiado. A sua avaliação sobre isso facilita muito o trabalho, mas não deixa, como se diria, ele um pouco à vontade demais com uma assembleia tão conivente, digamos assim? Francisco, eu acredito que isso é fruto de uma construção. Né? Nós passamos os 4 anos passados de muita dificuldade, mas de muita parceria da Assembleia Legislativa com o Poder Executivo. E um momento onde que Goiás precisava. Né? Nós aderimos a um regime de recuperação fiscal, procurou, nesse momento, adequar a questão do equilíbrio econômico-financeiro do Estado. Nós tivemos aí prospecções a partir disso. Né? No momento de pandemia, por exemplo, tem um ápice aí de mais de 400 mil empregos gerados em Goiás depois de 2020. Você perceber uma potencialidade do crescimento do PIB quanto no Brasil de 3,5%, uma perspectiva de 2,7% no PIB nacional, aqui em Goiás com uma perspectiva do PIB maior, até de 3,5%. Né? Então, assim, nós vimos oportunidades acontecerem, nós vimos serviços públicos se fortalecerem, como é o caso, principalmente nesse tempo de pandemia, descentralização dos serviços públicos, essa infraestrutura e valorização na área da educação. Então, foi uma construção. E construção feita com a participação da Assembleia Legislativa. Né? Todas essas tomadas de decisões, votações importantes, e um eixo, né, que talvez tenha sido aí colocado pelo governador Ronaldo Caiado e sua equipe e dialogado com a bancada, de agora, nesse momento, de fazer um reequilíbrio aí social, né, tirar as pessoas da miséria. Vários programas sociais passaram pela votação na Assembleia. Né? Eu digo aí o Bolsa Estudo, por exemplo, que eu tive a oportunidade de relatar, Mães de Goiás, o aluguel social, e agora dois pontos interessantes, por exemplo, esse da pauta de idosos, que era estava no plano de governo, que agora vai se tornar realidade, né? Uma ajuda a idosos, que é uma situação de dificuldade, acesso à empregabilidade, e pautas ligadas à mobilidade. Né? Eu achei muito interessante, por exemplo, agora, recente, essa ideia de um cartão familiar. É uma coisa que eu gosto de estudar bastante, essa questão de mobilidade, e você perceber ali que nos fins de semana é o momento que a família se encontra. Né? No meio de semana, o pai e a mãe estão trabalhando, o filho está estudando, mas às vezes é no fim de semana que se encontra. Você ter, por exemplo, um programa que garanta isso, né? Uma possibilidade de que um cartão, uma família de 5 pessoas possa ter acesso ao transporte coletivo, isso é dignidade às pessoas. Você vai para uma atividade cultural, religiosa, esportiva no fim de semana de lazer e permite principalmente o encontro de famílias. Né? Então, o que eu vi, Francisco, em resumo, é que
nós tivemos um universo de oportunidades construídas até aqui, o que garante essa governabilidade, né? Por isso, por esse resgate aí de credibilidade e principalmente de diálogo também do executivo com o legislativo, é um momento que, como você diz, é um pouco de uma maré mansa, né? Mas é claro também que a gente sabe o papel institucional que a oposição tem e a gente tem essa compreensão dentro do parlamento, mas é um momento que, talvez por essa maré mais calma, é de construção. E que eu vejo, inclusive, portas a ser abertas em parcerias, né? O próprio bancado do PT, como você disse, o deputado Gomide, a deputada Bia, Mauro Rubem, por exemplo, mas nós sabemos que hoje é um governo federal e que governo não briga contra o governo, né? O próprio governador Ronaldo Caiado, em uma coisa que eu defendi bastante durante esses primeiros dias aí do mandato do presidente Lula, foi que justamente convidasse os governadores para um diálogo, né? Chamar os prefeitos principalmente das capitais para um diálogo próximo também, e você perceber esse nível de diplomacia que existe, né? Você chegar lá e estou aqui para dar a mão na questão da pauta da miséria, do combate à desigualdade social, até essa questão dos Yanomamis mesmo, né? Com a oferta de serviço de saúde. Então é nesse nível que eu vejo hoje que há um universo de oportunidades para selar parcerias, né? Então, bom para Goiás, bom para os goianos, né? E bom para o parlamento que está no momento de participação decisiva nisso. A oposição ao Caiado, a família Caiado, sempre foi mais à esquerda, né? Os Caiados sempre foram direita, conservadores em Goiás, representaram a direita em Goiás. Acho que ninguém esperava essa pauta social tão forte no governo do Caiado. Acho que isso até deixa os possíveis opositores meio de mãos atadas, né? Porque a pauta social está muito forte no governo Caiado. O governo Caiado é de direita, deputado? Pois é, o que eu tenho visto aí é um amadurecimento, talvez, nesse posicionamento e compreendido também esse papel da entrega de aproximação, de resgate e de oportunidades, não só em programas sociais, mas de retomada da economia, de requalificação e de oportunidades para as pessoas no mercado de trabalho, como talvez um amadurecimento dessa vivência do governador Ronaldo Caiado pelo parlamento, mas convivendo também com a realidade de aproximar de parcerias com os municípios, né? Aproximar dessa responsabilidade de tomada de decisões e que principalmente precisa de sensibilidade. Então eu vejo que talvez esse reordenamento aí de posicionamento talvez seja isso, essa experiência de estar tentando assegurar mais entregas às pessoas, talvez percebendo que esse problema social hoje que nós vivemos aí da miséria, da fome, que ainda existe no país, é um compromisso que perpassa a questão de partido político. Como é que o senhor compara a gestão passada com essa gestão? O senhor foi deputado desde 2014, governo Marconi, e era base do governo, né? O senhor teve postura independente, como teve também nesse governo, sim, mas no geral base do governo. E foi base naquele governo, é base nesse governo. Que governo foi melhor? Hoje a gente já vê um arrefecimento daquele enfrentamento da gestão passada, apesar disso ainda estar permeando o discurso do governador Ronaldo Caiado. Mas, no geral, assim, como é que o senhor avalia a comparação? Governo Marconi, legado, digamos assim, e o governo Caiado até agora? Bom, no que diz respeito à questão de entregas, né, nós percebemos hoje que teve um foco muito grande nesse primeiro mandato do governador Ronaldo Caiado, essa questão de reequilíbrio, de organização da casa, de compromisso com o equilíbrio econômico-financeiro, mas principalmente também uma virada de chave, talvez por também ter sido do legislativo, de perceber essa importância da participação do legislativo. Então, esse resgate da questão, por exemplo, das emendas impositivas, nessa autonomia ao legislativo na entrega e na tomada de decisões. As impositivas eram sempre uma ameaça da Assembleia, né? E isso nunca é o que saiu do papel. O que eu percebi, talvez, do governo passado é isso, né? Talvez ali não teve essa sensibilidade de perceber que o parlamento também ajuda na tomada de decisões. Mas tem essa crítica do outro lado, dizendo que, por exemplo, nos programas, nessa arrumação de casa, o governo Caiado mudou o nome de muitas coisas, mas não criou exatamente programas novos ou ações novas. Eu percebo que sim, criou. Primeiro com essa ideia do serviço de saúde, né? Você encarar essa entrega. Você não tinha essa realidade de estruturas regionais fortalecidas. Então, para mim, isso foi um marco, né? Eu que sou um defensor da ciência, da saúde, vi ali como uma credibilidade que ele alcançou, que ultrapassou, inclusive, pessoas de outros partidos, né? Você ter o eixo no momento da pandemia de se posicionar na defesa da vacina, de recursos para a saúde, descentralizar o serviço de saúde, me chamou muita atenção.
E o ponto também dessa questão do compromisso com a educação, né, que é o trabalho de base, ali, o fortalecimento das estruturas de escolas em tempo integral, essa infraestrutura das escolas, a inovação e a tecnologia chegando na ponta no ambiente da escola. São 2 pontos que me chamaram a atenção, assim, há compromisso com responsabilidade, mas que deu resgate a programas sociais. Então, assim, manteve estruturas, mas trouxe outras ideias, né, dessa participação, por exemplo, da questão de outros programas sociais da moradia, você ter um enfrentamento ali também nessas oportunidades com relação à questão de mães, né, em situações de vulnerabilidade, mas além, né? Então, assim, trazendo alternativas como essa, por exemplo, do Bolsa Estudo, né? A gente tinha uma ideia de uma ajuda ali aos universitários, mas nós percebemos que foi agora na pandemia que estava tendo a situação de abandono escolar, né? A pessoa saindo ali da escola para poder ter um sustento, uma renda, ajudar a família em casa e ter essa percepção de que também uma ajuda ali no ensino médio foi um caminho para seguir o aluno a alcançar seu objetivo de concluir o ensino médio e buscar a oportunidade do mercado de trabalho. Então, acredito que teve avanços, né? E é um momento assim de deixar para trás esse negócio de ataque, de falar do passado, mas ver que está tendo uma construção perene para o futuro, né? Você poder agora, numa sensibilidade que foi dada, inclusive, aí por sinalização do governo federal, essa possibilidade, inclusive, de sair do regime de recuperação fiscal, né? A gente percebeu oportunidades sendo geradas aí, inclusive, nesse momento também, como eu disse, assim, já o setor da indústria crescendo aí 8%, mais do que o setor observado em cenários nacionais. Isso também é credibilidade, né? Então, eu vejo que, a partir de então agora, é estimular parcerias com os municípios, como eu disse, também um avanço. Porque agora o deputado ajuda também o município lá com emenda, você vê de forma concreta ali o que é cobrado, né? Porque as pessoas falam assim, ó, você sumiu, só aparece em época de eleição, né? 4 em 4 anos Hoje, se brincar assim, você está num evento na cidade, tem 4 deputados lá que garantiram recursos para ajudar alguma coisa do município. Então, você aproxima. Eu acho que essa é uma política com P maiúsculo, né? Uma política de gestão e de mandato. Irmãos, Eu só queria falar da emenda, que o senhor citou 2 vezes já as emendas, e isso veio para a minha cabeça e eu não estou querendo deixar de perguntar. A Assembleia copiou o Congresso com o PIX, né, orçamentário. Isso não prejudica a transparência? Não é mais difícil saber para onde esse dinheiro está indo, como ele está sendo utilizado? Como é que, o que é o PIX orçamentário e se ele não atrapalha a transparência? Pois não. Pois bem, nós temos assim, primeiro, que a grande quantidade de recursos, no mandato passado, nós tivemos assim, um primeiro ano onde que só poderiam destinar emendas para a saúde e para a educação. Até um pedido do governador nesse momento da pandemia, né? Então, nós temos hoje que deu essa sequência. As vinculações constitucionais são de fundo a fundo educação e saúde, onde grande parte dos investimentos de emendas são nesses 2 setores. Só que uma coisa que estava emperrando bastante foi a questão de obras. Então, algo que o prefeito precisa fazer também, já tinha ali um investimento que chegava na ponta da educação e saúde, mas precisava de obras. E veio a ideia da emenda PIX, mas validado tudo pela Procuradoria da Assembleia, pela Procuradoria do Estado, com essa credibilidade que existe também, e aí órgãos de controle, como o Tribunal de Contas do Estado, que também faz um papel de acompanhar emendas, né? Percebeu que, através da ideia trazida do federal da emenda PIX, esse recurso pode chegar na ponta. O que aumenta a responsabilidade? Uma responsabilidade compartilhada, porque agora o prefeito também tem que estar mais atento à questão de prestação de contas, etc., não ficando só a responsabilidade para o âmbito do Estado. Então, aquela dificuldade inicial burocrática de papel diminuiu. Uhum. Isso, na prática, garantiu que o recurso chegasse na ponta. Mas também é um momento de maior responsabilidade, principalmente dos prefeitos que foram eleitos agora, né, já quase aí na conclusão dos seus mandatos, de saber também que a responsabilidade dele é muito maior, porque um volume de recursos chegou e ele vai ter que prestar conta disso, ali, inclusive, perante o TCM. Uhum. Agora eu vou, né? Vai, desculpa. Virmondes, saiu recentemente a lista, né, das diretorias. Tinham 15 diretorias, foi ampliado para 19 no projeto, mas foi aprovado com 24. A Assembleia precisa de tantas diretorias? Porque eu vejo que tem algumas diretorias que se confundem com comissões, por exemplo, são parecidas. Precisa realmente dessa quantidade de diretoria? Bom, Francisco, esse diálogo primeiro aconteceu na casa. O que nós percebemos, inclusive assim, chamando uma comissão temática, eu quero fazer um registro aqui ao coronel Dailton, por exemplo, que ajudou bastante nessa construção, é um servidor de carreira, coronel da Polícia Militar, e tem aí essa visão de gestão muito aguçada, de fazer reordenamentos. Então, assim, algumas estruturas que eram secretarias se tornaram diretorias, algumas estruturas de diretorias se tornaram secretarias,
talvez ali para um equilíbrio de pautas, né? Mas trazendo alguns pontos que são sensíveis, né? Essa questão, por exemplo, da participação popular, de ter efetividade quanto a isso, diretorias no que diz respeito à gestão da casa, logística, são pontos que, nessa estrutura de retirar uma coisa na outra, na prática, para dizer para as pessoas, não atingiu a perpassar gastos orçamentários, né? Foi garantido toda essa discussão dentro ali do 10º que chega por mês, que o Executivo repassa à Assembleia. Então não teve, na verdade, excessos, mas remanejamento. E gestão acontece dessa maneira mesmo, reordenando, avaliando e aproveitando também experiências de pessoas que têm vivência de gestão e aliada a político. Eu acredito que hoje, nos papéis de secretaria, numa visão do Executivo, e como também na Assembleia, nós temos que viver as duas coisas juntas, né? E principalmente uma casa do povo, que é o Parlamento. Gestão e política caminham juntos. Então, muitos colegas que hoje estão aí, diretores da casa, que já tiveram oportunidades, inclusive, de participarem no Parlamento, mas que também têm uma formação, né? Você pega o próprio diretor-geral, por exemplo, o deputado Francisco Oliveira, formação na área de administração, na área de humanos, aqui, salvo engano, vai ajudar nessa questão da experiência de gestão. Temos outros colegas parlamentares na casa também, que já tiveram a oportunidade de ser gestores, inclusive secretário de Estado, etc., e que vão contribuir também, não só com a gestão da casa, mas com essa principal missão, que é aproximar o parlamento das pessoas. Antes, vou emendar uma aqui. Você chegou a falar das regionalizações, regionalização da saúde, e quando fala em regionalização da saúde, eu sempre me remeto ao entorno, né? E foi aprovada na reforma administrativa a Secretaria do Entorno. E está essa discussão para saber quem deve assumir essa secretaria. A Assembleia também deve participar de alguma forma, a base, ou vai ficar por conta dos prefeitos decidirem junto com o Caiado? Parece que tem uma dificuldade, né, de chegar a um consenso de um nome para essa nova pasta, porque é uma pasta que ainda não se sabe como será de recurso, né, uma pasta nova, vai depender da questão da devolução do ICMS, da compensação, que o Fernando Haddad já deu um indicativo pro Daniel, que teve com ele esses dias, né? Como é que está essa questão? Bom, Francisco, a gente sabe, primeiro assim, no âmbito da questão de fortalecimento regional, esse papel é essencial, né? Nós temos a região metropolitana de Goiânia e essa região metropolitana do entorno do Distrito Federal, que são assim grandes eixos, né, de desenvolvimento, de integração de serviços públicos. Recentemente nós votamos na Assembleia a questão da região metropolitana do entorno, né, do Distrito Federal, o que vai levar a discussões maiores, como questão de mobilidade urbana, saúde pública, aterro sanitário, saneamento básico, isso em conjunto, né? Um fator importante disso, e até fruto de uma credibilidade alcançada dessa votação expressiva que o governador teve de mais uma vitória no primeiro turno e com sucesso lá no entorno, foi essa indicação do Cambão como líder, né? Que aqui eu quero abrir um parênteses e fazer um registro, né, de uma pessoa que tem um perfil diplomático, uma pessoa que tem essa visão agregadora, que sabe a compreensão de dialogar com quem está chegando, quem está saindo, dialogar com a oposição, com a situação. Eu acredito que é um nome... E muito discreto. Eu ia falar exatamente isso. Discreto, né? Então, discreto, assim, eu achei uma pessoa, uma boa escolha do governador e também prestigiando a questão do entorno, que naturalmente vai ser ouvido, né? Também nós temos, além do Cambão, grandes deputados que foram eleitos lá também pelo entorno, o André Prêmio, o Anderson Teodoro, a Zeli, né, de Valparaíso, além do próprio Cambão. Então, assim, bancada representativa que certamente vai ser ouvida também junto com os prefeitos nessa escolha. Achei interessante, porque depois da estruturação da região metropolitana, você ter uma secretaria é realmente um compromisso de organização administrativa e com entrega de compromissos ali do governo e das instituições públicas com a sociedade do entorno de Brasília. Só voltando àquela outra questão, Virmondes, eu fico sentindo falta desse debate que acontece na democracia mundial, mas brasileira com destaque, né, que é maior ou menor estrutura estatal. Tem que ter mais cargo, tem que ter mais secretaria, mais ministério ou menos. Isso é um debate, né, na democracia. Sim. Parece que esse debate não existe na Assembleia, é sempre mais, desde as gestões, sei lá, de quanto tempo, né, desde que a Assembleia, desde a primeira legislatura, quem sabe, né, estamos na 20ª, parece que a estrutura só aumenta. Nunca há esse debate de que talvez a estrutura administrativa da Assembleia pudesse ser menor. Esse debate existe no Executivo. Mas no Legislativo ele parece que não existe. E, claro, estou trazendo esse tema aqui porque eu penso que a estrutura administrativa da Assembleia poderia ser menor. Ela é muito grande. A gente fica comparando com outros países até, né? Tem países que têm esse entendimento, principalmente os mais capitalistas, né, que tem esse entendimento de que a estrutura do Estado tem que ser pequena. A Assembleia tem uma estrutura maior do que até a administrativa de governos federais de outros países, o que eu acho um
um tanto quanto absurdo. Por que esse debate não existe na Assembleia? Realmente, pelo que o senhor falou na resposta, né, de que a gestão tem que lidar com os interesses políticos. Sim. E todo mundo quer ter espaço. Não só isso. Eu acredito que, principalmente, é o lance lá de Montesquieu, da tripartição das funções de poder. Você tem poderes e responsabilidades. Uhum. Então, assim, nós temos, sim, uma distribuição da questão dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Vemos ali grandes possibilidades, inclusive, dessa questão da autonomia financeira orçamentária, mas vemos também que aqui são 41 que representam todos os goianos, né? Então, você vê essa importância de 41 estar dialogando com 246 municípios. Então, eu vejo e defendo isso mesmo, a capacitação dos servidores, de agregar ali a um quadro de assessoramento técnico muito positivo que tem na casa. Eu digo, por exemplo, e faço elogio à Procuradoria da Assembleia, que eu conheço, além de outros servidores, você agregar também esse assessoramento parlamentar, onde que você vê a estrutura da Assembleia ali ajudando municípios a avançar. Então, são 41 para 246. É preciso, sim, um corpo, equipe, comprometimento, porque é uma ação de representar as pessoas é de domingo a domingo. Então, por isso que eu vejo, Rubens, que apesar de avanços, mas é o que eu falei, a Assembleia tem sempre procurado fazer o seu papel na parte orçamentária sem excesso. No momento de mais caótico ali da pandemia, a Assembleia, inclusive, destinou recursos, né, para ajudar nessa questão da pandemia. Então, assim, tem essa percepção de responsabilidade financeira, responsabilidade orçamentária, compromisso social e também entregas, né? Você vê a Assembleia Legislativa procurando se aproximar das pessoas, inclusive com ações como a alegativa, né? De você ter a participação ali na proximidade das pessoas com resultados. Você vê a transparência, você vê uma coisa que eu achei muito legal, que é aquele cidadão participativo. Você pode acompanhar a votação de um projeto da Assembleia, ver a postura do parlamentar, esse que está sendo cobrado pela sua atuação, pela sua equipe, pelos resultados do trabalho, antes mesmo do projeto ser votado. Então, eu digo para nós lá, e conversando com os colegas parlamentares que entraram agora, é até um termômetro, né? Você tem uma sensibilidade se aquele projeto é bom ou ruim. Então, o que eu vejo, Rubens, é assim, um equilíbrio, tentando fazer o respeito ali às questões orçamentárias, mas também quem está no papel de legislar e fiscalizar tem que ter condições de trabalho para fazer isso de forma efetiva, né? Porque senão fica só em discurso, só em blá, 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 sem entregas. Aí é o que eu falo, mandato passa rápido e quem não tem entrega não segue. Essa crítica também, né, de que deputado podia nem existir. Eu estou dizendo assim, sim. Essa crítica, talvez o senhor já deve ter ouvido isso muito mais do que eu na rua, né, para pedir voto, inclusive. Sim. Né? E eu faço a pergunta nesse sentido conceitual mesmo. O debate democrático que existe por executivo, no legislativo nem tanto. Mas a Assembleia aqui em Goiás tem cumprido um papel, junto até com o executivo, né, de levar atendimentos diretos para tantas regiões do estado, né? Me parece que os mutirões vão ser até fortalecidos agora. Isso, então assim, a ideia é de ampliar essa parceria com prefeituras, parceria com o estado, né? E garantir isso, essa proximidade das pessoas, mas também com a estrutura, né? Você ter lá um ambiente hoje de audiências públicas, de reuniões, de debates, né? Como espaço apropriado da casa, e também com isso, com a qualidade, o cidadão ser bem atendido. Eu via situações difíceis, um momento como desses dias aqui de chuva em Goiânia, por exemplo. Você não estacionava ali, o cidadão vinha lá de posse aqui para ser atendido por um deputado, não tinha uma condição. Na sede antiga, né? Na sede antiga. A sede antiga alagava. Alagava. Então, assim, até porque ela é uma nascente. É uma área totalmente irregular, né? Na minha visão. E o prédio não é da Assembleia, o prédio já foi construído antes de ser a Assembleia. Antes de ser a Assembleia. Então, o que eu vejo é isso, é você ter essa condição de infraestrutura, de logística de trabalho, mas principalmente pensar em entrega para as pessoas. E quem tem mandato eletivo sabe isso, é um representante do povo. Irmãos, e a gente falou muito do que passou, né, dessa legislatura que passou a última, e essa legislatura nova teve uma grande renovação, né? Você já tem uma avaliação sobre esses novos deputados? Qual que é a sua avaliação dessa legislatura atual? Você acredita que ela será tão boa quanto a antiga? Será melhor? O que você acha? Francisco, eu confesso para você que eu estou gostando bastante. Por quê? Porque apesar de ter uma grande quantidade de parlamentares que agora entraram, né, mas pessoas experimentadas, ex-prefeitos municipais, pessoas que já foram, por exemplo, secretário de Estado, até vice-governador. Então, assim, pessoas experimentadas também na vida pública, vindo a somar essa experiência também no parlamento. E além de também estar ali
parlamentares que conseguiram ser reconduzidos fruto desse trabalho, né, de serviço prestado, de parceria, de compromisso com pautas, que é o que eu disse da nossa convicção. Então, um momento assim de muita, apesar de falar novos, né, novos que entraram, mas experientes. Então, pessoas assim com essa vivência de gestão, tenho conversado com muitos colegas ali que foram prefeitos de cidades importantes goianas, hoje representando o parlamento. E outros também representantes de entidades de classe, né? Você vê, por exemplo, eu cito aqui, faço elogio, por exemplo, a 2 parlamentares do próprio PT, né? Deputado Mauro Ruben, que representa um setor da saúde, a deputada Bia, que, do segmento de educação. Então, além de experiência de gestão pública, outros representantes também de entidade de classe, né? Então, eu vejo, sim, realmente um parlamento forte, né? Vejo uma promissora participação nesses 4 anos do parlamento goiano. Temos um ex-vice-governador também. Isso, né? Eu citei um ex-vice, prefeitos de grandes cidades, secretário de Estado. Né? Inclusive, eu vou retornar a conversa do começo desse bate-papo, que é a questão da presidência. O senhor teve o time de negociar com o Bruno esse apoio ainda no ano passado. O Lincoln TJ, o vice-governador, ele segurou a candidatura até os 45 do segundo tempo, né? Você acha que ele foi prejudicado nessa questão de cargos? Porque o senhor conseguiu a secretaria da mesa. O Lincoln perdeu um pouco o tempo, ele deveria ter negociado antes, talvez? Cada um tem a sua visão estratégica do parlamento. Mas ali o que eu enxerguei com naturalidade foi esse mesmo compromisso de buscar uma harmonia, de conversar ali, além de base oposição, você ter esse papel de diálogo com todos os representantes partidários, representando e respeitando a representatividade dos partidos em sua proporcionalidade, até na composição da mesa diretora, né? Das comissões importantes. Então, tem representantes de partidos da oposição que presidem comissões temáticas, né, da Assembleia. Você ter essa participação ali de representantes da oposição ao governo também na mesa diretora pela proporcionalidade. O Comide, né? Então, o que eu vejo foi isso, que essa mesma identidade é o que eu sempre defendi. Então, por isso que eu vi que o Bruno alcançou essa construção com maior articulação, e aqui eu faço questão de reconhecer isso, e por isso vi a identidade de, ao estar defendendo o que eu acreditava, era um momento sim, oportuno para isso, de buscar o que eu sempre disse, né? Unidade. E talvez o time, eu não sei a compreensão do deputado Lincoln, a quem eu tenho um profundo respeito, até muito mais experiente do que eu, mas às vezes ele não enxergou esse time como eu enxerguei ali. E talvez foi até essa ideia de uma identidade nesse propósito, sem ataques, né? Até porque foi uma coisa que nós conversamos entre nós. Poxa, 4 colegas do mesmo partido, né? Para que você fazer um ataque um ao outro? Então, eu procurei, pelo menos da minha parte, ser muito respeitoso com todos os 3. E ao fazer um gesto ali, de união ao Bruno, foi justamente talvez o momento que agregou. Né? Falou, olha, tem o mesmo compromisso que o nosso, né? Independente de quem vai estar numa mesa diretora, numa comissão temática, é um representante do mesmo partido que nós e que tem uma identidade de pautas. Então, favoreceu a convergência, né? O Renato veio na sequência e o deputado Lincoln também percebeu isso, até com essa vivência maior dele, nessa visão como vice-governador. E curioso é que nessa campanha de presidente não tivemos a interferência do Caiado, como houve em 2018, que ele tentava emplacar o Álvaro e a Assembleia acabou elegendo um independente, que foi o Lissauer. Dessa vez o governador não teve essa articulação, mas saiu um nome que eu acredito que teria sido da escolha dele também, de qualquer forma. O governador, infelizmente, teve esse problema de saúde aí, né? Que, graças a Deus, está bem recuperado aí. E realmente isso atrapalhou bastante até qualquer forma de diálogo ali. E ele já tinha sinalizado que não queria fazer interferências, até porque são 4 colegas também da base partidária, né? Então ele falou, olha, vou respeitar essa construção. Ele já viveu isso também no parlamento, né? E sabe que ali todo mundo tem maturidade, ainda mais assim, se tivesse uma candidatura de uma oposição, aí poderia tentar, de alguma forma, interferir. Então foi muito natural, né? Essa ideia de ter 4 parceiros, inclusive partidários ali, deu mais tranquilidade para que ele respeitasse ainda mais essa postura de parlamento da qual ele já fez parte. Eu sei que para vocês que estavam lá, o acordo estava fechado, era unanimidade e tal, mas no momento, o Cambão que apresentou a chapa, né? Foi eu. Foi o senhor que apresentou a chapa. Eu assistindo a sessão, eu fiquei com aquela memória, o senhor sabe muito bem, o senhor estava lá, inclusive, naquelas eleições, que comemora de eleição à presidência da Câmara de Goiânia.
Aqueles momentos de apresentação de chapa. E aí, quando a gente acha que tem um acordo formado, alguém vai apresentar a chapa e surge uma outra chapa de repente, a sessão tem que ser suspensa, as conversas são retomadas, mas nada disso aconteceu. Só estou dizendo que eu, como jornalista, fiquei ali observando a sessão e pensei, agora, se alguém for apresentar alguma chapa, o momento era esse, mas não, o Bruno tinha fechado bem ali o acordo. Realmente, Rubens, igual eu falei, vocês dois, não vou dizer que eu tô velho, né? Mas nós estamos experientes juntos aqui. Eu confesso que eu nunca tinha me lembrado assim, eles são em unanimidade. Né? Sempre há uma divergência. O VIT não chegou a ter unanimidade? Naquela condução do segundo mandato, ele harmonizou ali conflitos também. O VIT conseguiu trabalhar isso. Né? E são, talvez, aí esse mesmo perfil. Né? Pessoas que conviveram no parlamento com papel de liderança, né, do governo, que você dialoga com a base, com a oposição. Então, acredito assim, que essa vivência de parlamento ajudou essa harmonia, tanto no caso do VIT como também agora no caso do Bruno. Né? Se fosse uma pessoa assim, que não conhecesse a postura, é um aventureiro, talvez não sei se estaria tendo um êxito como esse. Né? Favoreceu a harmonia, já se conheceu um pouco do perfil no parlamento. Deputado, olha, foi um prazer até agora. Quem estiver nos assistindo pode falar, mas já. A gente tem muitos assuntos ainda para tratar e teremos ainda, claro, todo o espaço aqui aberto do Pode Mais Alego para a sequência, né, dos trabalhos. Obrigado por ter estado conosco aqui nessa inauguração do podcast. Até uma próxima e bom trabalho na 20ª legislatura, no 3º mandato. Fico muito honrado, viu, Rubens, Francisco, pela credibilidade do Mais Goiás, a Assembleia Legislativa buscar essa visão de aproximar das pessoas também através das ferramentas da comunicação, das redes sociais, poder permitir isso, ser esse canal aberto para trazer ideias, sugestões, críticas também que são importantes para o nosso crescimento. Né? E fruto disso é que a gente consegue transformar ideias em realidade. Né? Eu tive essa semana mesmo a felicidade de poder estar visitando uma das missões que é, além de fazer leis, você vistoriar, fiscalizar, né? Uma vontade muito grande, eu que sou um cara que também sou muito entusiasta dessa pauta da cultura, de ver ali a reforma do Martim Sererê. Sim. Né? Eu tive aqui bem próximo também, né, dos estúdios, etc. O Martim Sererê, que eu fui estudar um pouco da história, também foi um espaço, inclusive, ali da ditadura. Isso, né? De São grandes caixas d'água, né? Isso. Que eram usadas como tortura. Prisões, tortura, enfim. E que transformou num espaço assim, dessa geração, depois da década de 80 para cá, de um espaço cultural, de novos talentos culturais, e a gente poder participar. Eu participei com emenda para ajudar a reforma, o governo também, e poder ver aquele espaço ali com a segurança apropriada. Né? A gente viu aquele caos da Boate Kiss lá atrás, você vê lá toda uma reforma na parte de segurança, enfim. Eu ia ver show de rock no Martim Sererê e não entendi porque que era tão quente lá dentro. Pois é, ar-condicionado. E aí eu entendi que é porque aquilo não é um palco, não é um estúdio, era uma caixa d'água. Caixa d'água. Então, assim, você vê isso na ponta acontecer e no momento de retomada cultural. Então, assim, eu fico muito feliz, né? Primeiro, agradecer aos goianos por essa oportunidade de seguir no trabalho e com a maior votação que eu já tive na minha vida, eu só sigo motivado a fazer mais e sempre me colocando à disposição. É isso, obrigado, deputado. Bom trabalho. Francisco Costa. Ficou satisfeito? Eu sempre fico satisfeito. Então também. Até mais. Até. Um abraço a todos que nos acompanharam aqui no Pode Mais Alego. Repórter do Mais Goiás, Francisco Costa, comigo, aqui Rubens Salomão, nessa primeira edição. E, claro, faço o convite, né? Você que está nos acompanhando aí, siga o deputado Virmontes Cruvinel nas redes sociais. Siga também o Mais Goiás no Instagram, no Twitter. E se inscreva no canal da Assembleia Legislativa no YouTube. Além, claro, do canal do Mais Goiás no YouTube. Que se quiser pode seguir também o Francisco e a mim aí no Twitter, que estamos juntos. É isso. Um grande abraço a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima edição do Pode Mais Alego.